Salve telanautas, eu Heitor Teixeira tô aqui de volta pra gente falar do Mandaloriano em sua terceira temporada com o quinto episódio, intitulado O Pirata. Toda transição de poder é sempre bastante conturbada. Quando a gente tem a queda de quem tá lá em cima, quem tá vindo depois tem muito trabalho para fazer, e é exatamente o que a gente tá sentindo nessa parte aqui da franquia, onde a gente tá vendo a Nova República tentando da melhor forma possível se reestabelecer. Mas como a gente tinha visto em Endor lá atrás, quando a mesma coisa tinha acontecido com o Palpatine se tornando imperador, o Império também não começou sendo aquela potência toda logo de cara. Ele foi comendo pelas beiradas, fazendo com que a galera reclamasse um pouco aqui, reclamasse um pouco ali, mas sem que o povo sentisse de fato que a coisa tinha mudado para um esquema ditatorial que era insuportável e que não deveria ser tolerado. Aqui a gente ainda tem o agravante de que a Nova República vai querer fazer a transição de uma forma mais pacífica, vou chamar de mais humana, apesar de em ficção científica espacial dizer que é um termo humano sempre é meio racista, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então eles vão tentar fazer a coisa de uma forma onde eles são mais justos, não apertam tanto o calo de ninguém, o que por um lado é muito fofinho, mas nem sempre funciona do jeito que devia, né? Então, já abarrotados de coisas para resolver, eles não vão conseguir dar tanta atenção para aquilo que está afastado do miolo, do lugar onde acontece justamente a capital, Coruscant, e aqueles planetas que ficam em volta da parte mais interna da galáxia. Chegou no meio da galáxia, já está complicado. Se você está lá na orla externa, você praticamente está entregue à própria sorte. Eles realmente oferecem ajuda, fazem aquele negócio da campanha de estamos aqui por vocês, mas a gente sabe que não é bem assim, porque a situação é complicada, os recursos são escassos e quem está lá fora acaba ficando numa fila de espera gigantesca, se é que essa ajuda vem. Isso por si só já ajuda bastante a gente a entender como é que a tal da Primeira Ordem na terceira trilogia, os sequels, acabou se fortalecendo ao ponto de conseguir voltar e reverter o quadro. Eles não fazem de fato o retorno do Império da forma como ele era antes, mas é bastante parecido. Se deu pra gente aquela sensação esquisita de que assim que acaba o episódio 6, quando chega ao 7, parece que, peraí, mas os mocinhos não tinham acabado de vencer essa batalha? Como é que os caras estão aí de novo e mais fortes? É porque tem esse gap aí, essa lacuna de tanto tempo com histórias que estão sendo contadas justamente nesse universo expandido de séries e outras mídias que não necessariamente os filmes de cinema que a gente assistiu. Então eu creio que eles estão tentando dar mais estofo para aquilo que a gente assistiu nesta sequência, que na minha opinião teve lá seus bons momentos, mas que também tem uns momentos ali que são bastante complicados, algumas escolhas difíceis de engolir e outras que foram absolutamente equivocadas. Quando a gente continua assistindo eles colocando lenha nessa fogueira, eles têm a oportunidade de colocar uns band-aids narrativos aqui e ali que fazem com que a história lá se torne, se não boa, pelo menos mais palatável. E como quem não tem cão caça com gato, se a força oficial da Nova República não consegue fazer nada por eles, talvez outra galera tenha que chamar essa responsa pra si. Mas quem poderiam ser? Ora, os Mandalorianos, é claro. Se antes eu tinha comentado que a série do Mandaloriano anda um pouquinho sem rumo, parecendo que eles estão jogando narrativas de forma meio solta na cara da gente, eu ainda não mudei totalmente de ideia, mas nesse episódio aqui, eles parecem que pelo menos estão começando a apontar essas histórias aparentemente soltas para um lugar em comum, com a intenção de amarrar elas depois. Ainda tá uma coisa um pouco conta-gota, mostra um pouquinho aqui, mostra um pouquinho ali, e talvez parte da diversão esteja sendo nós, com a nossa cabeça de fã, tentar ligar os pontos para a gente ter esta visão geral do que está sendo feito. Mas de qualquer forma, teorias e teorias às vezes acabam saindo pela culatra, o que pode ser muito bom, porque traz uma surpresa por parte
dos escritores ali, dos diretores, do pessoal dos showrunners pra gente, que pode ser muito agradável, mas também às vezes geram uma certa expectativa que o que os caras entregam não chega nem perto, e aí a gente olha com aquela cara de não gostei tanto. Pessoal, chego naquele momento da humildade onde eu peço a vocês, sejam os recém-chegados ou aqueles que já frequentam o canal há tempos, por favor, deixem os likes de vocês, interajam, façam com que o engajamento do canal suba para que eu tenha a oportunidade de chegar em mais gente, possíveis interessados também. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, assim vocês sempre são informados antes de todo mundo que tem novidade aqui nessa bodega. Também vou avisando que a partir daqui vai vir uma enxurrada de spoilers. Se não assistiu o episódio ainda, corre lá e depois volta pra cá pra bater esse papo comigo. O Greef Karga tá tentando de fato ser um bom líder, um administrador pro povo dele. Se antes ele parecia ser um cara ali que também era de vida baixa, que tentava conseguir ganhar a vida justamente com o lado vil da coisa, aparentemente aquilo era só uma circunstância. Aqui nós estamos vendo ele em uma posição diferente, de liderança, realmente se preocupando com aquilo que ele está construindo. Talvez um legado, talvez uma forma de ter um lugar para chamar de lar e tal. Mas enquanto ele está tomando conta ali de Navarro, fazendo o possível para deixar a vida de todo mundo mais legal, mais organizada, o piratão cabeça de salada volta das caras. E enquanto o cara faz as ameaças dele, o Greef tenta argumentar de que, poxa vida, nós somos aqui protegidos da Nova República, acho melhor você não vir atacar a gente não, vai dar ruim pro teu lado e tal. Mas é uma situação tão risível, tão evidente que esse lugar tá abandonado à própria sorte, que o bandidão olha com aquela cara de, pô, vai querer blefar, fazer poker face pra cima de mim, meu querido? A gente vai chegar aqui, vamos tocar o terror e eu tenho certeza que ninguém vai vir ajudar vocês. Vou apostar meus tomatinhos nisso. É nessas então que o Greef é obrigado a tentar ajuda com alguém que já tenha sido simpático antes. Ele sabe que o tal do Capitão Carson já tinha demonstrado boa vontade e é para ele que ele manda a mensagem explicando a situação e pedindo socorro. Quando a gente salta para ver o local lá onde tem o acampamento com os caças que antes eram da rebelião, agora fazem parte da frota militar oficial da Nova República, a gente chega lá num momento de certa calmaria, aonde os caras têm tempo de relaxar, jogar um joguinho, tomar uma Biretz. Mas isso continua sendo bastante irônico, sendo que a gente sabe que lá fora tem um bocado de gente precisando de ajuda e que tem que entrar na tal fila burocrática para conseguir alguma. De qualquer forma, nessa cena a gente vê o Carson recebendo o telefonema holográfico do Greef. E é aí que as coisas começam a mudar, porque no fim das contas esse cara tem uma consciência. E quem é que tá lá do lado dele? O Zeb, justamente o personagem de Rebels, pela primeira vez em live action. Na conversa deles, eles comentam justamente esse lance de que tudo é muito burocrático, que ele fica meio chateado com isso. Mas o Zeb ainda comenta, pois é, mas é a vida, vai-se lá fazer o quê? Ele diz, vou pessoalmente, os caras vão me ignorar cara a cara? Então, amigo, boa sorte, vai lá, mas eu acho que não vai mudar nada. O Carson, então, cheio de boa vontade, faz exatamente isso. Vai para Coruscant tentar encontrar lá o tal do escritório onde ele pode bater na porta e falar pessoalmente com a pessoa. Mas quem é que também tá lá? A Elia Kane, a mulher maldita danada que acabou ferrando o Dr. Pershing lá no outro terceiro episódio. Aí a gente vê que essa cena, junto com a cena que tem no final desse episódio, começa a amarrar um possível retorno de outro danado aí também. Em Navarro, o pessoal, sem poder fazer muita coisa, acaba indo buscar refúgio no deserto, esperando passar essa situação, essa fase ruim. Eu achei que eles pegaram um pouco pesado com a baixa quantidade de extras que aparecem na cena, que também ficou uma parada meio, foi o que deu para arrumar, ficou meio feio ali, porque afinal, Navarro é uma cidade próspera que tá crescendo pra caramba. Parecia que tinha meia dúzia de gato pingado ali, então isso foi uma coisa que eu não curti muito, prefiro entender que foi aquela meia dúzia que resolveu seguir o Greef Karga nessa empreitada de tentar se esconder no deserto. O que também gera outras perguntas, então talvez seja uma parte do papo que
melhor a gente deixar pra lá, porque senão a gente vai achar que o episódio foi ruim. Mas o que ele podia fazer numa cena dessa, nessas circunstâncias, onde eles estão bastante impotentes diante da situação? Ele vai tentar, obviamente, manter a moral da galera elevada do jeito que dá. Se não contando uma mentira, pelo menos uma meia-verdade, já que ele disse que pediu sim ajuda do pessoal da Nova República. E pedir ajuda ele até pediu, o problema é ela vir. E já que o Carson tomou um belo de um não há nada que eu possa fazer nesse momento, inclusive porque Navarro nem faz parte da galera, né? A gente ofereceu, mas eles não assinaram os papeizinhos lá, eles estão muito para trás na fila e tem outra galera que tem prioridade na frente deles. Sem ele poder se considerar derrotado, querendo fazer alguma coisa para ajudar, ele vai correr por outro caminho para tentar alcançar o mesmo objetivo. Se não da melhor forma possível, da melhor forma possível. E é aí que ele encontra o planeta esconderijo dos Mandalorianos do Credo. O que a galera inclusive olha com cara de, poxa, como é que você fez isso? É óbvio que ele não é recebido de braços abertos, já que a Nova República não é bem-vinda ali. Mas, como ele já insistiu até esse ponto, não vai se dar por vencido assim tão fácil, não é meia dúzia de capacete com cara feia que vai fazer ele dar as costas e ir embora antes de dizer o que veio dizer. Ele procura o Mando, o Din Djarin, e solta a letra pra ele. Teu amigo Greef Karga tá na pior, tá com um problemão. Fui tentar arranjar um jeito de solucionar isso aí, mas a galera lá tá sem recurso, não tá rolando. Eu achei que valia a pena contar essa pra você, porque eu tenho certeza que você vai querer fazer alguma coisa a respeito, você e a sua patota aí. Aí o Din olha com aquela cara de, ok, muito bem, obrigado, mas como é que foi que você encontrou a gente? E não é que tinha um X9, tinha um dedo duro ali no meio da patota? O Mando obviamente se sente compelido a ajudar, então vai reunir a patota toda em volta do fogo para eles argumentarem os prós, os contras, os sims, os nãos. E cada um acaba tomando o turno para poder ter a palavra ali no palquinho, faz de conta, usando o martelo da armeira, que é uma coisa que a gente já viu em outras culturas, a galera que fica com o cetro, com o cajado, com um pedaço de osso ou de galho, ou seja lá, ser aquele que está com a palavra naquele momento. Como essa galera tem um certo quê de tribal, eu acho que a coisa casou direitinho ali. Para aumentar o interesse da galera de perceber que tem algo sim para eles ganharem com tudo isso, o Mando ainda explica pra galera que o Greef Karga ofereceu pra ele um pedaço de terra. Então seria como se eles estivessem lutando por algo que também pode ser deles. E nesse momento, quando é perguntado pela armeira se mais alguém quer falar, nós temos um passo à frente do Paz Vizsla, que surpreendentemente diz aquilo que todo mundo da audiência sabia que ele ia dizer, mas dentro da narrativa você faz aquela cara de "Oh, por essa eu não esperava". Já que ele começa comentando a ironia de eles já terem lutado em lados opostos em relação ao Greef Karga, lembra lá da primeira temporada? Quando tinha acontecido uma série de coisas e o cara ainda estava tentando pegar o Grogu tal, quando o Din Djarin precisou de ajuda e essa galera veio, eles acabaram tretando entre eles, agora tá pedindo ajuda para lutar pelo cara? Pois é, mas as circunstâncias mudam como estava lá no discurso do próprio Din. E aí a gente vê que o Paz Vizsla, apesar de ser meio bronco, meio cabeça dura, ele sabe reconhecer quando ele tem uma dívida de honra. E no episódio passado, uma das coisas que tinham sido plantadas para virem amarrando depois foi justamente a dívida que ele teve com o Din, porque o Din, no fim das contas, salvou o filho dele. E quem ajudou pra caramba e não desistiu foi a Bo-Katan. Quando outros já estavam fazendo aquela cara de pois é, mas a dragoa lá voa pra tão longe, os combustíveis dos nossos jetpacks acabam, tal, acho que não vai dar pra ajudar teu filho não, cara. É melhor fazer outro. Então, levando isso em consideração, é claro que ele resolve instigar a galera a ir fazer o que é certo, ou pelo menos o que é perigoso ou divertido, o que naquele caso é tudo a mesma coisa, porque afinal de contas eles são Mandalorianos e esse é o caminho.
Então, quando a galera resolve que vão de fato embarcar nesta missão, nesta empreitada, a Bo-Katan já vai passando a parte tática da missão, como é que vai ser feito, qual é o plano, quem é que vai para onde, em qual momento fazer o quê. Ela vai mostrando de forma didática ali, inclusive com os hologramas, e vai estabelecendo a ordem, como é que eles vão agir quando chegarem lá, com o Jin indo espantar lá uma parte da galera para ir para um lado, atrair eles para ir para um engodo, enquanto a nave dela desce para deixar a galera em solo cuidando dos piratas que estão por ali. A princípio, então, tudo se baseia em chegar distraindo a atenção da nave do Gorian Shard, fazendo com que eles não entendam exatamente o que está acontecendo e ajam da forma mais desproporcional possível naquele momento, abrindo uma brecha na segurança. O que nem é difícil, porque esses piratas nem são necessariamente organizados. Vale lembrar então que esses mesmos Mandalorianos já moraram exatamente nesse planeta, mas antes eram escondidos nos esgotos. E agora, fazendo esse evento aí, eles têm a chance de serem abraçados como heróis locais. Esse episódio traz bastante motivação e outras cocitas más, tipo luta de classe. Quando corta para os piratas que estão em solo lá, tocando o terror na superfície de Navarro, da cidade que estava sendo construída ali, dá para ver que os caras fazem tudo na maldadinha de quebrar, estraçalhar, tocar fogo, o terror em todo mundo que sobrou por ali, mas sem um propósito muito específico. Eles estão fazendo aquilo não porque eles querem dominar o lugar, mas só porque eles querem mesmo é mostrar quem manda. Então fica aquela coisa de você ficar até com mais antipatia dos caras, porque se fosse para dominar aquilo ali, eles inclusive estariam dominando uma pilha de entulhos, sendo que eles estão destruindo o objeto de desejo. Mas o objeto de desejo é outro, muito mais subjetivo. O Mando chega com a navinha de luta dele e já vai mandando o seu recado. Mesmo estando em desvantagem, o plano é colocado em movimento. As sequências de ação aérea com os ataques das navinhas ficou muito bacana de verdade. Já os ataques e confrontos que acontecem em solo, eu não posso dizer que foram os meus favoritos da série até então, mas também tem seus momentos. E até a armeira faz um vento e acaba ajudando a tomar a torre. Quando ela sobe lá em cima, cata todo mundo e derruba o cara do canhão. Quando a situação já está claramente perdida para o Gorian Shard, a gente vê o pirralho lá, o mequetrefe do Vance, dando pista, falando um falou, aquele abraço, tô indo nessa. Você viu que o cara não tem lealdade nenhuma com ninguém, só tava junto com o cara enquanto o cara tava por cima da carne seca, mas agora que ele vê que a patota dele tá perdendo, sebo nas canelas e ele zarpa dali. Mas eu acho que fica bem evidente que a gente ainda vai ver esse personagem de novo enchendo o saco num futuro próximo. Com a nave do Shard então finalmente sendo enfiada no chão e explodindo, a gente vê o resto dos capangas sendo aprisionados ali e tal, e os Mandalorianos sendo recebidos de braços abertos, dessa vez. Aí a armeira chama a Bo-Katan pra trocar aquela ideia de leve, como quem não quer nada, só chega aí minha filha, vem bater um papinho. Aparentemente ela levou a sério mesmo esse negócio da Bo-Katan ter visto o mitossauro. E aí ela acaba elegendo a mulher como aquela que vai ter as maiores chances de reunificar a patota do capacete toda. Capacete esse que ela inclusive pede pra Bo-Katan remover. Hã? Tá falando sério? Fez um monte de questão disso até agora tá pedindo pra mulher tirar, agora que a mulher tá aceitando o credo, aquele negócio todo, mas ela reconhece na Bo-Katan uma pessoa que transita entre dois mundos, de forma mais ou menos metafórica. Se ela for aparecer com o capacete diante da outra galera que tirava a torta e a direito e ficar com aquela cara de não tiro mais porque agora eu estou macumunada com o resto da galera, isso com certeza vai levantar certas perguntas que vai fazer com que se torne muito mais difícil ela fazer todo mundo vir estar debaixo do mesmo teto. Se bem que não acho que vai ter um teto, de verdade, não sei se vocês entenderam. E com a frase "é hora de retomar Mandalor", fica implícito que Navarro vai ser só um ponto para eles saltarem dali para coisas maiores. Mas não, senhoras e senhores, o episódio não acaba aí.
ainda. Lembra do Carson? Pois é, ele volta lá em algum momento depois de que tudo isso daí acontece a fazer a patrulha com o X-Wing dele, até que numa determinada área que ele já tinha uns relatos de que tinham coisas acontecendo, ele acaba encontrando um transporte Lambda, todo avariado, todo ferrado, lá boiando à deriva. Inclusive, se vocês quiserem saber mais a respeito dessa nave, eu fiz um vídeo exclusivo sobre essa tecnologia no Almanac de Naves Star Wars, que vai estar nos cards e na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá que o vídeo ficou bem bacana. Com uma sondagem feita com um equipamento do Astro Droid dele, que vai entrando como se fosse um pequeno drone lá pelas partes que estão avariadas com o casco rompido, ele faz uma sondagem interna e descobre que aquele é o mesmo transporte que estava transportando o Moff Gideon. E aí fica bem evidente que o cara nunca chegou ao lugar onde ele seria julgado pela Nova República. Tiraram o danadinho de lá, até porque quando você contrata o Giancarlo Esposito para fazer um personagem vilão assim, você não simplesmente gasta ele em poucos episódios. Ele retorna e brilha e faz bonito, porque o cara manda bem. Agora, a parte que realmente deixa os pelos oriçados é quando a gente tenta investigar para ver, então, quem foi que fez a tal da extração? Quem teria sido responsável por tirar o Moff Gideon daí? E analisando com o sensor do dronezinho lá, ele acaba percebendo alguns resquícios do metal Beskar. Essa é a bomba, então quem tirou o cara de lá foram os próprios Mandalorianos, ou pelo menos um. Ou uma. Eita caceta! Então, com isso, nós chegamos no momento dos Telanautas, onde os espectadores mandaram comentários a respeito do episódio anterior. E o Bruno Chassotlago comentou: é muito bom ver o Ahmed Best voltando à franquia de maneira mais oficial. E infelizmente os fãs acabam sendo extremamente agressivos com um ator quando não gostam de um personagem, ainda mais se o ator em questão é de alguma minoria. É muito bom ver ele voltando e sendo agraciado pelos fãs. Bruno, eu diria que oficial o personagem já era. Agora estão dando uma certa chance de redenção pro ator, ser bem aceito, ser trazido de volta e tratado com o carinho e respeito que ele merece, porque fãs em geral, não apenas dessa franquia, mas de muitas, se não todas, têm que aprender a tratar as pessoas direitinho. Que nem gente. Já o Kazakamatsu mandou: esse episódio foi momento família, com circunstâncias do Paz Vizsla, com sua preocupação com o filho Ragnar, e o Din Djarin para o Grogu incentivando a seguir a cultura mandaloriana, sem falar do instinto maternal da Bo-Katan em relação aos filhotes. Kazakamatsu em relação a Bo-Katan e os filhotes da dragoa alienígena que aparece lá, eu diria que aquilo foi compaixão. Já instintos maternos eu não tenho certeza. Parece que segue a cultura Disney, talvez esse tenha sido o problema da narrativa. Foi emocionante sem dúvida, a história B que ajuda a entender a perseguição do Grogu pelo restante do Império começa a se encaixar com a história B do episódio anterior. Quem sabe que estejam fazendo um comando com poderes do Grogu, clonando-o, fazendo uma força semelhante aos dos Jedi. Engraçado é que é uma ação semelhante de vários estados ditatoriais da vida real. Parece que é uma narrativa semelhante ao The Bad Batch, onde os clones estão se rebelando contra o Império e a busca da Ômega. Aparentemente esse negócio deles estarem tentando conseguir colocar as mãos no Grogu tem a ver com o esforço que vai provavelmente ter a ver com o Snoke, com a história dele, e um pouco depois provavelmente vai se juntar com a história de como eles trouxeram o Palpatine de volta. Já quanto ao Bad Batch, em inglês, se a gente fosse traduzir, significaria algo mais ou menos como fornada ruim. E como os Clone Troopers são feitos para terem esse negócio da obediência, fazerem exatamente o que os seus superiores mandam, mesmo sem concordar ou gostar das ordens, esse negócio da fornada não ter dado certo pode ser justamente o que coloca pra gente o lance deles pensarem com a própria cabeça, entenderem que tá rolando um monte de coisa que não é bacana e acabarem agindo do lado dos mocinhos. Obrigado pela participação de vocês, e quem quiser fazer o mesmo, também ter o seu comentário, crítica, sugestão, elogio, teoria, ou seja lá, lido aqui no programa, pode usar o Responda 2 pontos, que o que vocês deixam nesse vídeo aparece na semana que vem.
Como eu falei, as coisas já parecem estar um pouquinho menos perdidas no meio dessa narrativa que agora pelo menos parece que tem a intenção de chegar em algum lugar. De qualquer forma, eles ainda estão usando esse negócio para manter um certo suspense, o que faz com que a gente receba tudo muito em conta-gotas. E eu não sei se todo mundo gosta disso. Fico no aguardo pelos comentários de vocês. Um forte abraço, galera. Que a força esteja com vocês. E até mais.